Voltamos. Voltamos, pessoal, tá? Só vou retomar aquilo que falamos no começo. Então, havia... Vão perguntando aí, tá? Vão entrando, perguntando aí. Se vocês estiverem me ouvindo, não estiverem me ouvindo bem, vocês sinalizem, por favor, tá bom? E a gente vai retomar o nosso raciocínio sobre figuras simbólicas com números literais, tá bom? Então, vejamos. Na Bíblia, ela fala de... Alguns dizem, mas os 144 mil estão dentro de um contexto simbólico porque as tribos de Israel não existem mais. Tá, mas só que Paulo diz que o Israel é o Israel espiritual. Ele mesmo fala isso, tá? A gente menciona aqui... menciona mais adiante, tá bom? Porém, pessoal, quando a Bíblia fala de 7... Deixa eu só retomar aqui o texto do Apocalipse, bom? Deixa eu ver aqui o livro de Gálatas. Texto do Apocalipse. Apocalipse, versículo... Aqui, capítulo 7. Então, às vezes as pessoas dizem, mas está dentro de um contexto simbólico, certo? Mas quando a Bíblia fala de 7 igrejas, ele está falando que essas igrejas são símbolo. Por acaso são 8 igrejas, 10 igrejas, 15 igrejas, 2 igrejas? Não, são 7. O substantivo a que esse numeral se refere, ele é simbólico. O numeral, ele é literal. Quando a Bíblia fala de 7 selos, são 8, 9, 10? Não. Quando a Bíblia fala de 1260 dias, o dias, a expressão, ele é simbólico. Mas a quantidade 1260, eles são literais. Eu não posso dizer que são 1500 anos, 1225 anos, tá? 2 anos, eu não posso dizer isso. Quando a Bíblia fala um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, tempos e metade de um tempo, aí está no contexto simbólico. Mas eu posso dizer que são 5 tempos e meio, 2 tempos e meio, 10 tempos e meio, não. A Bíblia, a expressão tempo, tempos e metade de um tempo, ela é simbólica, mas o numeral que está junto dela é literal. Quando a Bíblia fala de 70 semanas, idem, 2.300 tardes e manhãs, a mesma coisa. Quando lá em Daniel fala dos 2 chifres do carneiro, os chifres do carneiro, chifres e carneiro é simbólico. Mas o numeral 2, ele é literal. Quando a Bíblia fala de 2 testemunhas no Apocalipse, testemunhas aí é simbólico, mas o número é literal. São 2, não são 3, não são 4, não são 5, não são 6. Tá bom? Ou seja, na Bíblia, os números eles são literais. Quando envolve quantidade, eles são literais. E por que somente os 144 mil não seriam literais? Tá? Mas, então perceba o seguinte, ou seja, seguindo esse mesmo modelo, a expressão tribos de Israel, aí, esse substantivo aí, esse nome, ele é um símbolo, mas o numeral que o antecede, tá? Ele é literal. 144 mil literal. Deus ele só precisou de 120 no cenáculo para dar uma mensagem ao mundo, tá? Ele só precisou de 12 discípulos. E as pessoas ficam se perguntando, mas 144 mil é muito pequeno, né? É um número pouco expressivo. Sim, mas se 120 incendiaram o mundo, pessoal, nós estamos com 2.000 anos de atraso da pregação do Evangelho. Mais da metade do mundo não conhece a Cristo, nem não conhece a palavra de Deus, tá? Imagine agora com 144 mil. Perceba também a seguinte situação. Alguém veio perguntar, mas não estão todas as tribos listadas. É claro. Por que Dan não está listado aí? Porque lá em Gênesis 49, 17, falando sobre a profecia, profetizando sobre Dan, disse, olha, Dan ele é serpente, ele é falso, ele morde por trás. Tá? Foi uma das primeiras tribos que introduziu a idolatria. E é por isso que ele não consta aqui. Entende? Então, e tem muito irmão que infelizmente é da tribo de Dan, né? Que tá falando bem de você pela frente, depois pelas costas vai lhe morder, tá? Por que Efraim não aparece? Porque Efraim se tornou idólatra e foi rejeitado. E é por isso que ele não aparece aqui nessas tribos dos 144 mil. Um momentinho.
Então, perceba, Deus ele sempre teve uma elite espiritual. Começou com seus patriarcas, depois teve os levitas, depois os apóstolos, nós temos os pastores e no final de tudo teremos os 144 mil também, tá? Veja que esse grupo não é qualquer grupo. Perceba que é uma... Quando a Bíblia fala 12 mil de cada tribo, entenda o seguinte, é uma parte das tribos de Israel, ou seja, aqueles que receberam a lei, aqueles que receberam a verdade, aqueles que têm o conhecimento das 3 mensagens angélicas, ou seja, nós, tá? E a Bíblia diz o seguinte, são 12 mil de cada uma dessas tribos, ou seja, o que isso significa? É uma parte menor de uma parte, o que? Maior. Quando a Bíblia chama os 144 mil de primícias, o que isso significa? É uma parte menor, as primícias, de uma parte o que? Maior. Você não pode ignorar que o Apocalipse chama os 144 mil de primícias. Primícias são uma coisa, searas são outra coisa. Esses 144 mil são aqueles que dizem, como diz lá o Espírito de Profecia, volume 5, página 53. Os que preferem morrer a praticar um ato mau são os únicos a ser chamados fiéis, achados fiéis. Antes morrer do que pecar. Você já parou para pensar na dimensão do que é isso que ela fala? Antes morrer do que pecar, antes cometer um ato mau, antes morrer a cometer qualquer ato mau, esses são os que serão achados fiéis, tá? E interessante é que o Apocalipse, né, diz que a Nova Jerusalém ela vai ter 12 portas. Porque, e nas portas, 12 anjos, no nome das portas, né, o nome escrito das 12 tribos dos filhos de Israel. Talvez, como diz lá no livro, talvez esses 144 mil, provavelmente, eles vão coordenar, de certa maneira, o culto na Nova Jerusalém. Isso é um entendimento meu, porque Ellen White diz lá no livro Atos dos Apóstolos que os 144 mil serão consagrados para um santo serviço, tá? Só um instantinho. Espera aí que travou aqui. Veja o que é que o Espírito de Profecia nos diz sobre ser primícia. Está lá no Desejado de Todas as Nações. Você ainda vai ter a coragem de dizer que primícia é a mesma coisa que seara. Cristo ressurgiu dos mortos como as primícias dos que dormem. Ele era representado pelo molho movido. E sua ressurreição teve lugar no próprio dia em que o mesmo deveria ser apresentado perante o Senhor. Por mais de 1000 anos, essa simbólica cerimônia fora realizada. Das searas colhiam-se as primeiras espigas, ou seja, as primícias de grãos maduros. E quando o povo subia a Jerusalém, por ocasião da Páscoa, o molho das primícias era movido como uma oferta de ações de graça perante o Senhor. Enquanto essa oferenda não fosse apresentada, a foice não podia ser metida aos cereais, nem estes serem reunidos nos molhos. Veja que o símbolo... tu podes passar aqui, Celso. Opa, não foi. Pronto. E ela continua dizendo, o molho dedicado a Deus representava a colheita. Assim, Cristo, as primícias, representavam uma grande messe espiritual a ser colhida para o reino de Deus. Sua ressurreição é o tipo e o penhor da ressurreição de todos os mortos. Ou seja, ela diz claramente que há uma primícia e há uma seara. Primícia e seara não podem ser as mesmas coisas. Apocalipse 14, do 14 ao 20, fala de uma festa das primícias. E antes disso ele menciona os 144 mil. Tá? E depois dos 144 mil, à semelhança de Apocalipse 7, aparece uma outra grande multidão. Por quê? Aquela grande multidão que aparece convertida pela mensagem das 3 mensagens angélicas. E há quem diga, quando você diz o seguinte, ó, é o mesmo grupo. É o mesmo grupo? Seara é a mesma coisa que primícia? Se é o mesmo grupo, se os 144 mil representam todos os salvos vivos, então por que a descrição em Apocalipse 7 e Apocalipse 14, sobretudo no 7, não parou apenas nos 144 mil? Seria uma extrema redundância, porque o número foi dito a João, são 144, da tribo de Israel, tá? O Israel espiritual de Deus. E depois é que aparecem pessoas de outras tribos e outras multidões.
Então, é a mesma coisa, outras tribos do mundo, vários povos, línguas e nações, é a mesma coisa que Israel, é a mesma coisa daqueles que possuem a mensagem, as 3 mensagens angélicas, é a mesma coisa, você tem certeza disso, tá? Não são. E ainda tem gente que diz, mas João, ele ficou confuso aqui quando leu, quando viu a descrição dos 144 mil e por isso que mostra uma grande multidão. Onde é que na Bíblia diz aqui, em Apocalipse 7, que João ficou confuso? Alguém me mostra aqui em Apocalipse 7, onde diz que João ficou confuso. Porque quando eu digo isso, eu só estou introduzindo alguma coisa à palavra de Deus para poder realçar ou para poder dar ensejo à minha ideia. E não é assim. A Bíblia interpreta a Bíblia, sola a Escritura. Tá bom? E Ellen White também, no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz que essa grande multidão, ela é aquela grande multidão que surgiu, aquela multidão de mortos, né, que ressuscitaram, elas são uma primícia dos mortos, ou seja, são representantes de todos os mortos que hão de ser ressuscitados quando Jesus voltar. Então, há uma primícia de vivos, de mortos, tá? E há também uma primícia dos vivos, que são os 144 mil. Veja o que é que diz aí a lição da Escola Sabatina de 89, falando sobre os 144 mil. Eles são posição da igreja também, tá? Eles são primícias de uma colheita muito maior por ocasião da vinda de Cristo. São os que nunca provaram a morte nesse mundo. Serão trasladados para terem comunhão com Cristo no céu, tá bom? São primícias de uma colheita muito maior. Lição da Escola Sabatina, terceiro trimestre de 89, página 65. Tá? Outra coisa interessante, perceba o seguinte, ó. Eu quero que vocês façam um raciocínio lógico aqui comigo, tá? Leiam a Bíblia com detalhe. Tá lá, veja, e perceba o espírito de profecia também com detalhe. Ela diz o seguinte, ó, lá no grande conflito que nós já mostramos, 648 e 649. Ela diz que ninguém, a não ser os 144 mil, poderiam aprender aquele canto, tá? São estes que foram transladados dentre os vivos. Muda aqui, Celso. Então, vamos lá. Deixe-me ver aqui. Pois bem, ninguém e cantava um cântico novo diante do trono, um canto que ninguém podia aprender senão os 144 mil. É o hino de Moisés e o hino de Moisés do Cordeiro, hino de livramento. Ninguém podia aprender senão os 144 mil. Poderiam aprender aquele canto, porque é o canto de sua experiência. Tá certo? Então, faça o raciocínio comigo. No encerramento do último grande conflito, quem é que vai cantar o hino de livramento? Só quem pode cantar hino de livramento são os salvos, tá? Ímpios, eles não cantam hino de livramento. Mas é dito o seguinte, se ninguém consegue cantar o hino de livramento, se somente salvos conseguem cantar hino de livramento, tá? Mas é dito que o hino dos 144 mil, só eles podem cantar, então é porque existem 2 grupos distintos. Todos cantam um hino de livramento, todos cantam o hino de Moisés, mas o canto dos 144 mil, ninguém sabe cantar, tá? Ninguém pode cantar, porque eles são um grupo especial, tá? Tanto é que, por que são um grupo especial? Perceba, são experiências distintas. O que é que diz lá Apocalipse 14, versículo 4? São esses que não se macularam com mulheres porque são castos. São os seguidores do Cordeiro para onde quer que ele vá. Então, você, pessoal, nós não podemos confundir a experiência de pessoas que dedicaram sua vida a Deus, que consagraram sua vida a Deus, pessoas que aderiram à reforma de saúde, pessoas que tiveram toda a experiência com Deus, como aqueles que vão se converter no último momento. Ellen White diz que esses do último momento terão que aprender diversas coisas que nós levamos anos para aprender. Você não pode comparar a experiência do ladrão da cruz, que se converteu no último minuto, que não conhecia Cristo praticamente, não conhecia o Evangelho, com a experiência de Abraão, que foi chamado amigo de Deus. Você não pode comparar a experiência de um ladrão da cruz com a experiência de Enoque, que andou com Deus e foi tomado. São experiências distintas.
Esse grupo dos 144 mil, você veja, é um grupo que tem uma mensagem de saúde, eles têm uma mente mais clara sobre a vontade de Deus, eles têm um entendimento da profecia, eles tiveram maior conteúdo de experiência cristã ao longo da vida, consequentemente, tiveram maior exercício da fé. E a pessoa que saiu do ateísmo, que saiu do espiritismo, que saiu do budismo, não vai ter a mesma experiência. Ele não vai poder ter o mesmo cântico dos 144 mil. Tá? Você não pode confundir grande multidão com 144 mil. Tá? Ou seja, como eu disse mais à frente, 12, quando a Bíblia fala 12 mil de cada tribo, significa que essas tribos estão salvas. Essas pessoas enumeradas de todas as tribos estão salvas. Mas, quando diz 12 mil de cada tribo, significa dizer que haverá uma parte menor de uma parte o quê? Maior. Eu não posso desconsiderar isso daí. Testemunhos Seletos, volume 2, 351. Mas olhando através do fumo e ruído da batalha, João notou sobre o Monte Sião, unido ao cordeiro, um grupo que, em vez do sinal da besta, tinha escrito na testa o nome do seu pai. Depois viu o número dos que saíram vitoriosos com a besta e estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Ela mostra dois grupos distintos, tá? Ela também fala que esse grupo, os 144 mil, são os que sofrem profundamente pelos erros dos seus irmãos, pelos erros do professo povo de Deus. Então, como é que pode ser todo o grupo, tá? Quando ela fala que, veja só, em Mensagens Escolhidas, volume 1, 174, não é da sua vontade que aqueles se metam em discussões acerca de questões que não ajudam espiritualmente, tais como que pessoas vão constituir os 144 mil. Isto, aqueles que foram os eleitos de Deus hão de, sem dúvida, saber em breve. Ou seja, de um grupo maior, você não tem como saber. Ela disse, não adianta você saber, será que é fulano? Será que é cicrano? Será que é João, que é Maria, que é José? Será que esses vão fazer parte desses 144? Não. Ela diz, olha, isto, aqueles que foram os eleitos de Deus, eles vão saber em breve. Deus vai revelar, Deus mostra. Ou seja, esse texto de Ellen White nos mostra que do grupo do Israel espiritual, da tribo de Israel, haverá uma parte distinta, uma parte menor, que são chamados de 144 mil. Tá? Então, a gente vai dar lugar a algumas dúvidas aí que surgirem, tá? Eu acho que a coisa foi bem, já está, acredito que clara. Se eu não me expressei bem em algum motivo, vocês perguntem. Eu não vejo por que entender como grupos iguais, porque se é dito João um número, considerando a forma literária que foi redigida, né, a redação do texto, literariamente, não faz sentido dizer agora que veio uma grande multidão que ninguém podia contar, mas de todas as tribos. Assim, não é porque João agora vê que isso significa dizer que é o mesmo grupo. Quem é que disse isso? São inserções do pensamento, são inserções para dar ensejo a uma ideia que a Bíblia não mostra. Primícia é primícia, seara é seara. Às vezes nós não estamos com aquela experiência espiritual dos 144 mil, porque o camarada ainda gosta porque é nordestino, gosta de um forrozinho, tá entendendo? Gosta de estar lá dançando, tá? Porque é cultural, tá? Porque o carnaval é cultural, porque, sei lá, não se incomoda em estar em bares, tá? Com os amigos. Então, isso te desqualifica para fazer parte dos 144 mil, tá? Não é Deus que vai dizer você, não, é você quem se coloca nas mãos de Deus para poder ser, tá? Fazer parte daquele grupo, tá certo? Então, assim, não existe nenhuma evidência aqui que João ficou confuso com a mensagem de 144 mil, muito pelo contrário, tá? Vamos lá. Algumas perguntas aqui, tá? Eita, eu não estou conseguindo, só um instantinho. Vamos lá. Como vai contar 12 mil de cada tribo se não tem mais as tribos? Como faz essa conta? Então, Paulo fala que é o Israel espiritual. Paulo fala lá nas suas cartas de um Israel espiritual. Então, como nós dissemos, a expressão tribos
é uma expressão simbólica, da mesma forma como igrejas, é uma expressão simbólica. Da mesma forma como os selos são um símbolo, da mesma forma como a expressão testemunhas são um símbolo. Mas o número que está ao lado deles é um número literal. Número na Bíblia, ele é literal, tá? Então, não são duas testemunhas, não são 3, 4, 5 ou 8 testemunhas, porque mesmo que testemunhas sejam simbólicas, só são duas. Não são 3, 5, 9 ou 10 fases de igreja, tá? Só pela simples razão de igreja aí ser simbólica. São exatamente 7. Ou seja, todo esse padrão, ele segue na Bíblia, tá? Então, por que com os 144 mil seriam diferentes? Onde é que, qual é o paralelo profético que me faz interpretar, que me faz dizer que os 144 mil são simbólicos, para que eu dê uma interpretação? Não tem. Eu posso dizer que mulher é igreja porque a Bíblia me diz isso. Eu posso dizer que que bestas são reinos porque a Bíblia me diz isso. Eu posso dizer que chifres são poderes porque a Bíblia me diz isso. Que mar significa o povos, língua, multidões porque a Bíblia me diz isso. Mas onde é que a Bíblia me diz que 144 mil representam qualquer outra coisa que não 144 mil? Porque não faz sentido. João escutou o número 144 mil. Da mesma forma como na trombeta, ele escutou a quantidade de soldados, tá? 200 milhões de soldados. Próximo. E o número 66, simbólico ou literal? O próprio João diz que é simbólico, tá? Então, e o 666, em contraste com isso que nós vimos, ele não é um número, digamos, que expressa uma quantidade. Por exemplo, nós temos 7 igrejas, ou seja, 7 fases. Então, expressam a quantidade de um objeto específico. 7 selos. O 7 expressa uma quantidade de um objeto específico, selos. 7 trombetas, o número 7, uma quantidade específica de um objeto, dessas trombetas. 144 mil, de um objeto específico, que são a tribo do Israel espiritual, tá? Isso contrasta a expressão Israel, que o Israel do Novo Testamento é o espiritual, contrasta com a expressão vários povos, tribos, línguas e nações. Não faz sentido dizer a mesma coisa porque seria simplesmente uma redundância sem fim. Porque essa redundância aconteceria no capítulo 7 de Apocalipse e aconteceria também no capítulo 14 e 15. Sobretudo depois de mencionar nos versículos 14 e 20 a festa das primícias, em que há uma parte menor, em que as primícias, que são os 144 mil, né, são mencionadas, e pela lógica da festa das primícias há uma colheita muito maior, que são justamente que é justamente a parte de Apocalipse 15, tá? Que é essa grande multidão, que fala tanto Apocalipse 15 quanto 7. Maírla, serão então seladas 144 mil pessoas primeiro, e essas pessoas receberão a chuva serôdia, e aí pregarão para uma grande multidão que virá de todos os povos da terra. Essa é a ordem dos acontecimentos. Veja, como nós dissemos, aí é uma festa de primícia. Então, o que é que acontece? Quais eram as chuvas que aconteciam no Israel, no Israel, né? Que abordavam as festas? As primeiras festas do ano eram regadas, que eram as festas de outono, né? Aconteciam a chuva temporã, tá? E as festas, a festa das primícias fazia parte da chuva temporã, que preparava o solo para que eu colhesse o melhor do produto, né, para quando viesse a chuva serôdia desse um crescimento muito maior, um celeiro, abastecesse o celeiro de vários produtos, tá? Se a seara é santa, ou se a primícia é santa, Paulo diz, a seara também o é. Essas pessoas, seguindo a ordem escatológica da festa das primícias, elas são seladas primeiro. Por quê? Lembre-se que depois da festa das primícias, havia também o quê? Qual era a festa? Do Pentecostes. E o que é que acontece no capítulo 14, depois do aparecimento dos 144 mil? As 3 mensagens angélicas. Esses 144 mil vão proclamar de maneira compacta, pelo poder da chuva serôdia, as 3 mensagens angélicas, né? Dando entrada agora à festa do quê? Das colheitas.
tá bom? Que é dando entrada à festa das primícias, né? Que a gente viu lá mais adiante, no 14, versículo 14 a 20. E é por isso que depois aparece uma grande multidão. Então, essas pessoas vão ser primeiramente seladas, vão receber o selo primeiro, tá? Elas podem pregar, participarão sim da pregação de uma grande multidão, obviamente não somente elas, mas isso não é uma coisa, digamos assim, são coisas que acontecem, perceba, paralelamente. Um aqui prega pelo poder, veja, se 120, se pela pregação de Pedro 3.000 se converteram, imagina esses 3.000 daqui a 1 hora. Esses 3.000 já falam para fulano, para ciclano, para beltrano. E mais, e assim, em forma exponencial, várias pessoas vão sendo convertidas. Imagine que um indivíduo que faça parte desses 144.000, né, ele receba, ele seja selado primeiro, e daí ele conversando com alguém, essa pessoa se impressiona com o conteúdo da mensagem, essa pessoa vai e que faz parte da grande multidão, um ateu, ou seja lá o que for, essa pessoa vai e prega para um outro, e esse outro para um outro, e assim por diante. E o evangelho de Deus vai se espalhar como fogo em palha, né, na terra. Se 120 pessoas fizeram isso, pessoal, o evangelho chegou ao mundo. Paulo diz que o evangelho chegou ao mundo mediante essas 120 pessoas, mediante eles. Se chegou ao mundo com eles, imagine com 144.000, tá? É mais ou menos essa aí a ordem dos acontecimentos. Então, os 144.000 são adventistas? Em tese, sim, porque eles são os que têm a mensagem dos 3 anjos, tá? Hoje somos 20 milhões, né? 21 milhões aproximadamente. Eles têm a mensagem dos 3 anjos, ele tem a mensagem da reforma de saúde, ele tem a mensagem sobre o sábado, eles são o Israel, é por isso que a Bíblia utiliza a expressão Israel, tá? De todas as tribos de Israel. Por quê? É o Israel agora espiritual, tá? É o Israel que conservou a mensagem, tá? E é por isso que mais adiante João diz, depois dessas coisas eu vi várias tribos, povos, línguas e nações, tá? Ou seja, não é mais somente esse Israel espiritual, uma parte menor de uma parte maior, eles são selados primeiros, porque são primícias, tá? Não quer dizer que essa parte maior não seja selada, eles só são os primeiros, tá? E não quer dizer que a colheita também não sejam selados também, tá? Mas eles são os que possuem a mensagem. O fato da Bíblia dizer que eles não se contaminaram com mulheres é uma outra prova. Por quê? O camarada que saiu do budismo agora, ele está contaminado, meu amigo. Quando chegar o decreto dominical e a mensagem se intensificar e a pessoa se convencer da verdade, ele vai sair de Babilônia. Mas ele se contaminou com a mensagem de Babilônia. Então ele não pode fazer parte dos 144.000, porque lembre-se que Ellen White diz que todos cantam o cântico, mas ninguém sabe cantar o cântico dos 144.000. Então, eles têm uma experiência distinta no mundo, tá? Quem ou que é o Israel espiritual? A gente acabou de falar, né? Assim, são a igreja de Deus, né, que se converte, tá? A igreja de Deus que aceita a mensagem. Não necessariamente o camarada nasceu adventista, não é isso, tá? Ele pode ter, o fato de você não ter nascido adventista não quer dizer que você está desqualificado para ser dos 144.000. Só quer dizer apenas que se você crescer em graça, crescer em experiência com Deus, tá? Em verdade com Deus, sendo fiel à luz que você recebeu, é claro que você vai fazer parte dos 144, é claro que você vai fazer parte desse Israel espiritual. Israel espiritual é aquele que abraça a lei de Deus, abraça a verdade da Bíblia. E hoje, felizmente ou infelizmente, eu não sei, quem é que possui a sã doutrina? Quem é o remanescente de Deus? Somos nós. Irou-se o dragão e foi fazer guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem é a que igreja foi dado o dom de profecia? A nós. Talvez essa distinção seja por conta da perspectiva. Todos eles são salvos dos últimos dias. Eu não entendi. Seja por conta da perspectiva, porque a gente seguindo a ordem, quando a Bíblia chama primícias, né? Primícias é uma parte de um todo maior. Então, respeitando a festa das primícias. Se eles são primícias é porque tem uma colheita muito maior. Então, eles não podem ser todos os salvos vivos.
Eles são uma pequena parte de uma parte maior. Deus não sempre teve uma elite espiritual, teve levita, teve apóstolo, teve patriarcas, porque nos últimos dias ele não teria também, tá? Cadê? Então, os 144 mil são os que tiveram uma vida irrepreensível. Isso não geraria um grande problema para dizer que isso não geraria um problema para pessoas que desejam, por seus méritos, chegar a esse grupo e desconsiderar a graça. É justo. 144 mil, eles tiveram. Como é que você pode ter uma vida repreensível em Cristo? É impossível pelas suas próprias forças. Porque Paulo diz: o que for impossível à lei, lá em Romanos capítulo 8, porque ela estava o quê? Enferma pela carne. A carne enfermou, tá certo? Deixa eu ler aqui o texto para vocês. Romanos capítulo 8. Porque se viver segundo a carne... aqui. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Do Espírito da vida, o Espírito Santo agindo na sua vida. O batismo no Espírito Santo. Ele nos livra da lei do pecado e da morte. Não há outro método. Não há outro caminho. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, veja, a carne enfermou a lei, tá? Você não consegue guardar a lei por conta da sua carne, se você não tiver em Cristo. Isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne, né? A fim de que a lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando recebemos o batismo no Espírito Santo, aí vamos ter poder para... É aí que nós temos poder para guardar a lei. Não significa dizer que você não vai pecar, tá? Isso não significa que você vai ter uma vida inculpável diante de Deus, no sentido de que nunca vai pecar. Mas, filhinhos, eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Todavia, se pecares, nós temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, tá? Cristo Jesus o justo, tá bom? Só um instante. Minha pergunta é, se é literal, 12 tribos, então Israel está dividido em 12, 12 o quê? Qual o paralelo para a tribo? Então, Paulo não fala, qual o paralelo para a tribo? Paulo não diz nas suas próprias cartas que nós temos um Israel espiritual, ele mesmo não diz isso, então essa mesma linguagem já é lançada para o Apocalipse, tá? E é por isso que essas tribos são simbólicas, mas o número, aquela que corresponde, são literais. Se esse padrão ocorre do começo ao fim do Apocalipse, porque só os 144 mil seriam exceção? Qual é o paralelo simbólico também desses 144 mil? Não existe. Então, voltando ao que Rafael disse, né, só para a gente encerrar aqui a pergunta dele, isso não gera, isso, óbvio que geraria, isso gera problema quando a pessoa busca pelas suas próprias forças servir a Deus, e a gente sabe que não é assim. A Bíblia diz que, continuando lá no livro de Romanos, capítulo 8, são um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, ele diz... Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus vivificará o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Eu só posso guardar a lei de Deus mediante o poder do Espírito Santo. Não tenho como ser irrepreensível. Eu posso eu posso dizer para Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, como dizia Davi. Senhor, cria em mim o desejo de antes morrer do que pecar, como diz lá Ellen White no livro Testemunhos Seletos. O justo é como a luz da aurora, ele vai brilhando até se tornar dia perfeito. Eu posso tropeçar, mas eu me levanto, e se eu sou fiel à luz que eu recebi, Deus me capacita para obedecê-lo. Mas as características dos 144 mil não são simbólicas, e é um número de 12 que simboliza a universalidade do reino de Deus, como é dito no livro de Números. Isso foi o argumento do pastor que estava junto, do Michelson Borges, mas não existe... Veja, isso aí são acréscimos àquilo que a Bíblia não diz, tá? A Bíblia só fala... por exemplo, lá na Nova Jerusalém, está lá o número 12. Eu posso dizer que esse número 12 é um número das 12 portas. Eu vou dizer que isso é um número simbólico. Quando eu digo isso, eu estou fazendo conjecturas, tá? Para dar ensejo à minha ideia, para dar somente um ensejo à minha ideia. Se a Bíblia dissesse lá no livro de Números 144 mil, ok. Mas qual é o argumento retórico disso aí?
O camarada coloca um 12 vezes 12 vezes 1000. Só que, veja, não é disso que diz no livro de Números, tá? Não é isso, não é essa expressão que está lá. Isso é um argumento retórico para poder chegar a um número, tá bom? Então, a gente não pode fazer isso. A gente também não pode, mais uma vez eu repito, em Apocalipse 14 ocorre, tá a descrição clara ali da festa das primícias, a festa das colheitas. Se os 144 mil são ditos que eles são primícias, após sua descrição, as 3 mensagens angélicas, e há também a menção da festa das colheitas, o que representa a grande multidão? Onde é que não existe primícia sem seara? Não existe seara sem primícia. Então, necessariamente, eles são um grupo menor de um grupo maior, que é a seara. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu quis dizer que 144 mil mais multidão, salvos nos últimos dias. Diante dessa perspectiva, são um grupo só, com papéis diferentes. Não, né? Por quê? Porque primícia, a Bíblia diz o quê? Ninguém aprende aquele cântico, né, senão os 144 mil. São eles que não se macularam com mulheres, porque são castos. O camarada que nos últimos saiu o decreto dominical, tá lá aquela pregação, iniciou o juiz dos vivos, começa a pregação, e daí as pessoas, aquele camarada que é ateu, que estava lá no budismo, no shintoísmo, no islamismo, ou seja lá onde for, que se converte, ele se maculou com mulher, né? Ele se maculou com a igreja, ele se maculou com Babilônia. Então ele não pode fazer parte dos 144 mil, porque são um grupo distinto, tá? É um grupo distinto. Óbvio que eles terão papéis distintos também, mas literariamente não faz sentido João dizer que ouviu o número, ele ser bem expressivo nisso aí, e depois ele fala de uma grande multidão que ninguém pode enumerar, de tribos que não correspondem à tribo de Israel. Literariamente, o texto redigido não faz sentido. Fica assim, não tem coerência, não tem coesão, não tem sentido lógico num texto assim, tá? Quando eu digo João, mas ele botou isso aqui porque João ficou confuso. Peraí, meu amigo, onde é que a Bíblia diz que João ficou confuso? Então, são acréscimos que você faz, né, para tentar dar ensejo a uma ideia. Da mesma maneira como o rapaz lá, e eu respeito o direito dele pensar assim, ele disse lá na live do YouTube que, olha, mas são 12, aí para conseguir chegar ao número, vezes 12 vezes 1000. Não, peraí, não é isso que a Bíblia está dizendo, tá? Quando a Bíblia diz, eu tenho 7 mil que não se dobraram diante de Baal, né? Deus sempre tem o seu Israel, sempre tem seu remanescente, tá certo? Às vezes somos nós que, por acharmos que estamos extremamente preparados, quando Deus diz que somos mornos, está a ponto de vomitar, ficamos estranhando porque Deus falou de 144 mil apenas. Dos selados. Veja, ele não diz que são os únicos salvos, são os primeiros a serem selados. São as primícias, porque depois vem a seara, tá? E somos nós porque nossa vida espiritual é tão pobre, tão paupérrima, nós ainda gostamos do vinho de Babilônia e por isso nós achamos estranho, nos sentimos, só porque conhecemos a mensagem, nos sentimos praticantes da mensagem. E daí nós nos sentimos, poxa, eu não vou fazer parte desses 144 mil, né? Porque eu sei como eu estou vivendo, né? A maioria dos adventistas pensa assim. Então, fica muito cômodo pensar que é tudo uma coisa só, que está todo mundo na mesma experiência. Quando a Bíblia fala, e Ellen White fala, que são grupos que tiveram uma experiência distinta diante de Deus. Algo mais? Algo mais? Então, assim, veja, tem alguns textos de Ellen White que o rapaz que fez a live lá, né, ele usou o texto do Primeiros Escritos, veja só o que é que ele fez, veja o que ele fez. Ele pegou, ele habitualmente usa a Almeida revista e atualizada para dar mensagem, tá? Só que ele fez o seguinte, no capítulo 7, versículo, cadê? No versículo 15, ele usou a Almeida corrigida e fiel, porque no lugar de santuário existe a expressão lá, na Almeida corrigida e fiel, a expressão templo. E ele pegou as expressões templo daqui e pegou a expressão templo do Primeiros Escritos para dizer que são a mesma coisa. Só que
lembre-se de uma coisa, não são expressões correspondentes. A visão que Ellen White teve foi uma visão de um templo específico. Aqui está falando do santuário. Servem de dia e de noite no seu santuário, né? No seu santuário, e aquele que se assenta sobre o trono estenderá para eles o seu tabernáculo. O que é esse tabernáculo de Deus? É a Nova Jerusalém. Capítulo 21, versículo 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, a Nova Jerusalém. Então, ele pegou a expressão templo e jogou para a visão de Ellen White, em que ela vê um templo. Ela vê um templo em que ali só entra os 144 mil. Aí ele quis dizer que esse templo é esse santuário aqui de que a Bíblia fala. Quando, na verdade, aqui o contexto é totalmente diferente. Mas por que ele usou aquela tradução? Porque aquela tradução existe a expressão templo, para dar ensejo à sua ideia, tá? E assim, quando a gente vai à luz da Bíblia, sabe que esse templo aqui de que fala o Apocalipse, tá? Não é o templo de que Ellen White fala lá naquela visão. Ela diz que viu uma construção, um templo, tá? E dali, naquele templo, estão os 144 mil se reúnem. Não quer dizer. Ali é uma coisa, esse texto é outra coisa totalmente diferente. Então, pois bem, pessoal, vamos orar para nós encerrarmos. Qualquer dúvida que surjam posteriormente, vocês podem mandar para o Celso encaminha para mim, tá? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, sabemos, ó Deus, que Tu queres que nós tenhamos uma experiência diferenciada. Capacita-nos, ó Deus, para fazermos parte dos 144 mil. Ajuda-nos a vencer o pecado. Ajuda-nos a sermos fiéis às Tuas ordens, fiéis à luz que recebemos. E, Senhor Deus, mesmo que se eventualmente não venhamos a fazer parte desse grupo, queremos a sinceridade de fazer parte. Mas se não viemos por algum momento fazer parte dele, queremos com certeza estar na grande seara de salvos dos últimos dias. Queremos estar, Senhor, com os restantes daquela tribo de Israel, do Israel espiritual. Ajuda-nos, ó Pai, a não aceitarmos o selo da besta. Ajuda-nos, ó Deus, a aceitarmos o sinal, o selo de Deus. Ajuda-nos a respeitarmos o Teu sábado. Ajuda-nos, mediante o poder do Teu Espírito, a respeitarmos a Tua lei. Dar-nos força para pregar, quando no mundo, Senhor Deus, os sindicatos, as leis humanas, nos forçarem, ó Pai, a fazer o contrário, sob risco da nossa vida. Ajuda-nos, dá-nos intrepidez, dar-nos coragem, abençoa-nos, fortalece-nos. É em nome de Jesus que te peço e já te agradeço. Amém. Obrigadão, pessoal. Até uma próxima aí. Vamos ver quando é que sai, se vai sair alguma outra, tá? E é isso. Deus abençoe, tenha um bom aí, começo de semana, tá? Fique com Deus. Como entender que Deus não muda se eu perder? Que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz. Como aceitar que minha vida tem valor? Que o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser. E se tudo que eu quero me corrompe, e se nada me faz forte, me levante, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escrito. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi.
à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me escrever, cada palavra tua quero ser. E se tudo que eu quero me corrompe, e se nada me faz forte, me levante, meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vem ser o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz, pra que o mundo leia o teu amor em mim, em poesia possa ver o teu amor sem fim. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vem ser o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue